Olá! Começa agora o Inteiro Teor, um programa do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Hoje você vai saber como foi a expedição que passou pela região da Ilha de Marajó, no Pará, levando cidadania e direitos para a população ribeirinha. E nossa convidada no estúdio é a desembargadora federal Gilda Sigmaringa Seixas. Ela é a coordenadora dos Juizados Especiais Federais da Primeira Região e conta a experiência de participar da expedição pela Ilha de Marajó. Agora, no Inteiro Teor. Foram 13 dias a bordo de um navio navegando pela região da Ilha de Marajó, no Pará. O projeto Itinerância Fluvial da Amazônia, que contou com a participação do TRF da Primeira Região, passou por 6 municípios, levando cidadania e resolvendo problemas das populações ribeirinhas carentes. A nossa equipe de reportagem esteve lá e conta como foi a expedição. Acompanhe. Municípios e uma comunidade excluída de serviços essenciais, sem acesso facilitado à informação, médicos e até mesmo à justiça. Estamos falando da população ribeirinha que vive na região da Ilha de Marajó, especificamente Soure, Moaná, Curralinho, Breves, Portel e Afuá. Municípios esquecidos por vezes, mas que abrigam histórias, vidas, famílias. Pessoas que deveriam ser lembradas, ter direitos garantidos, mas que por morarem em locais acessados apenas de barco, distantes até 4 horas da capital, nem sempre isso é possível. Mas uma ação da Justiça Federal da Primeira Região mudou por uns dias esse cenário. A Itinerância Fluvial Cooperativa da Amazônia passou 13 dias levando diversos serviços, inclusive a justiça, à população ribeirinha da Ilha de Marajó. Para a gente foi mais um desafio do TRF1, precisamente da coordenação dos Juizados Especiais Federais, de estar cumprindo a meta 6 do CNJ, que é a realização da cooperação jurídica nacional, em agregar não só a Justiça Federal, mas a Justiça Estadual, o TRT, Ministério Público, a Advocacia Geral da União, INSS, enfim, todos os parceiros para que possamos trazer uma justiça una para pessoas da Ilha do Marajó, né, que estão precisamente excluídos, longe de toda a população e de toda a justiça. O mais difícil foi trazer este navio, foi fazer com que o evento ocorresse nesse navio, porque esse navio tinha um custo alto para que ele saísse. Mas a escolha desse navio foi de fundamental importância para que esse itinerante tivesse esse formato, porque esse navio, ele é um navio hospital. Então, além de levar jurisdição para esse cidadão que está na Ilha do Marajó, nós estamos levando também saúde, através de atendimento médico e odontológico a ser prestado pela Marinha. Então, conversando com o comandante do navio, ele falou sobre o atendimento odontológico e nos passou que grande parte da população não tem escova de dente. Algumas famílias chegam a ter uma escova de dente para toda a família. O mutirão terminou com 1.660 processos julgados, quase 2.500 atendimentos feitos pelo INSS, 507 pelo Tribunal de Justiça do Pará e 10.000 atendimentos médicos e odontológicos realizados pela equipe de saúde da Marinha, além das ações de prevenção à saúde. Então, é uma população isolada. Então, essa atuação nossa, de levar a jurisdição para os moradores aí do Marajó, também significa levar o Estado. Porque nós, claro, são municípios que tem juiz estadual, tem Ministério Público, mas políticas públicas federais é muito difícil chegar. Direito à saúde, por exemplo, eles têm uma dificuldade muito grande. A iniciativa foi uma parceria da Justiça Federal dos Estados do Pará e do Amapá com a Marinha do Brasil. Satisfação para a Marinha do Brasil, através do navio auxiliar Pará, poder estar prestando esse apoio, trabalhando em conjunto com a Justiça Federal, os outros órgãos também, né?
trazendo essa cidadania à população do Marajó, né? Que é uma população carente, população necessitada, que precisa muito desse apoio da Marinha, né? Inclusive a gente percebe, onde durante a atracação já tinha bastante gente no cais ali, ansioso, aguardando esse apoio da Marinha, né? Pessoas que lutavam há anos por um benefício assistencial, por exemplo, garantiram finalmente o direito. O seu Fausto, de 67 anos, é carpinteiro. Trabalha apenas quando surge algum serviço. E é ele que precisa sustentar toda a família. Desde 2010, corre de um lado para o outro, tentando benefício para a filha que tem síndrome de Down. Precisa de médico, de dentista. Também é uma família meio grande. E nós somos 5 pessoas, né? Aí eu sou pai dela. Mora uma irmã comigo, uma filha e mais a filha da minha filha. Aí, e é isso, né? E precisa de médico, tratamento médico. Correr atrás do benefício para ela, né? Pelo menos para ela não passar necessidade. O resultado tão esperado veio com esse mutirão. Quem também saiu satisfeito daqui foi o Walter. Ele tem 43 anos de idade e durante quase uma vida, 20 anos, ficou sem poder exercer a atividade que ajudava a colocar comida na mesa, a pesca. Desde que caiu de uma embarcação, não conseguiu mais trabalhar e a situação foi só se agravando por causa de uma doença degenerativa. A locomoção ficou extremamente comprometida e Walter precisa de ajuda para realizar muitas atividades, até mesmo para se comunicar. Por isso, o irmão sempre o acompanha. A gente mora no interior de Salvaterra, lá numa cidadezinha quilombola chamada Mangueiras. A gente veio de lá e eu tenho levado ele para Belém, eu mesmo sou irmão dele, né? Nós fomos para Belém, demos entrada a primeira vez no INSS, o INSS quando chegou na perícia ele foi negado através da perícia, aí a gente recorreu para fazer uma segunda vez, a mesma coisa aconteceu e a terceira vez. No navio, Walter e o irmão puderam, enfim, comemorar a garantia do benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência. E o sorriso no rosto de quem não tem mais tanto essa expressão depois de uma vida de sofrimento, finalmente apareceu. Vai ser melhor agora. Olha, não tem tamanho do preço, porque cada um que a gente consegue aposentar, no caso que a gente já tem um outro irmão que é aposentado, minha mãe e meu pai, o mais dele vai ajudar muito, muito mesmo. É uma ajuda que caiu do céu, com certeza, não tenha dúvida disso. Para alguns, a conquista de um direito veio em forma de presente. É o caso de Dona Maria, que garantiu a aposentadoria bem no dia do aniversário. Ajudar a sustentar a família, comprar remédio, que eu não vivo com saúde. Para se ter uma ideia da situação vivida pelos moradores de lá, traçamos um comparativo. Aqui em Brasília, por exemplo, quase 90% das casas têm esgotamento sanitário adequado. Em Curralinho, essa realidade é para apenas 1,4% dos domicílios. O índice de desenvolvimento humano de Afuá é de 0,48%. E dos outros 5 municípios na região da Ilha de Marajó citados na reportagem, não passa de 0,61%. Aqui na capital do país, esse número chega a 0,82%. Mudar toda essa realidade pode ser uma tarefa bem complicada e longa. Mas se depender da vontade e das ações da Justiça Federal, a população da Ilha de Marajó já pode se sentir bem acolhida. Tenho a sensação de dever cumprido, de ter conseguido concretizar esse belíssimo trabalho, né, que foi idealizado pelas coordenadoras dos juizados especiais, tanto do Amapá quanto do Pará, e ter feito esse projeto em parceria com a Marinha e as outras entidades, e tivemos a oportunidade de promover justiça e diminuir as desigualdades sociais com o resultado do nosso trabalho. Eu espero, fé em Deus, que voltem, porque assim como nós precisamos, muita gente aqui precisa, com certeza. A
A seguir, a gente continua falando da expedição. Uma entrevista com a desembargadora federal Gilda Sigmaringa Seixas, que participou da viagem e conta pra gente a experiência que viveu. Já, já! O Inteiro Teor está de volta hoje falando do projeto Itinerância Fluvial da Amazônia, que passou pela região da Ilha de Marajó, no Pará, levando saúde, cidadania e justiça às populações ribeirinhas. Para a desembargadora federal Gilda Sigmaringa Seixas, uma experiência marcante. Ela, que é coordenadora dos Juizados Especiais Federais da Primeira Região, conversou com o repórter Rafael Braga sobre o projeto. Confira. Doutora Gilda, muito obrigado pela participação aqui no programa Inteiro Teor. Eu é que agradeço o convite e ter a oportunidade de estar aqui falando sobre um maravilhoso assunto, né, que foi essa nossa itinerância fluvial amazônica, um belíssimo trabalho que tivemos oportunidade de realizar na Ilha de Marajó. Pois é, na primeira parte do programa nós mostramos justamente como foi essa ação realizada lá no Pará. Essa é uma tendência, doutora Gilda, levar a justiça a essas localidades mais distantes através de ações itinerantes? Sim, eu como coordenadora dos Juizados Especiais Federais aqui do TRF1, estabeleci uma meta nos nossos juizados itinerantes de levar a justiça exatamente a essas pessoas excluídas, não só socialmente, mas culturalmente, pessoas totalmente desprovidas de direitos, de garantias, né, fundamentais. E eu acho que esse é o lado humanitário da justiça, de ir àquelas pessoas que vivem excluídas dos direitos. Para que os telespectadores tenham uma ideia, né, quais são as principais causas, as principais demandas levadas ao conhecimento de vocês, magistrados, nos atendimentos? Então, essa parceria que nós tivemos agora, fizemos uma parceria com a Marinha do Brasil, foi excelente. Nós fomos no navio Auxiliar Pará e, enquanto a Marinha prestava o atendimento médico e odontológico, nós prestávamos o atendimento judiciário, né? As principais demandas, na verdade, seriam benefícios previdenciários, aposentadoria por invalidez, salário maternidade, benefícios auxílio-doença e toda espécie de benefícios previdenciários cujas pessoas naquele local não teriam oportunidade de resolver suas vidas, em virtude até da ausência do Estado. Imagine você que em várias cidades que nós estivemos na Ilha do Marajó, não havia sequer uma agência da Previdência Social. As pessoas tinham que sair da Ilha de Marajó, do Soure, que foi a primeira cidade, para ir até Belém, para ter seus direitos reconhecidos. Então, foi muito gratificante. Acho que esse itinerante teve um alcance social imenso, uma magnitude de trabalho em virtude desse alcance de levar direitos àquelas pessoas totalmente excluídas, né? Nesse sentido, a parceria com órgãos como o próprio INSS, um dos principais demandados, mas também com as Forças Armadas, que apoia ali logisticamente, é importante, né? Não, foi fundamental, né? A participação do INSS, dos procuradores federais, em que nós pudemos, imagine você que nós atendemos pessoas no navio em que elas tiveram o seu direito reconhecido no mesmo dia, ingressaram com a ação, logo ali puderam fazer sua perícia, no caso em sem que... precisar de fazer um grande deslocamento. Sem precisar de fazer um deslocamento e na mesma hora, em virtude até da parceria com o índice de acordos é positivo, né? É alto, sim, geralmente, sim, né? O índice de acordo foi de quase 40%, né? Nós julgamos aproximadamente nesse itinerante 1.660 processos e tivemos aproximadamente também quase 400 processos feitos a acordo. E, inclusive, esta ação, doutora Gilda, está relacionada a uma das metas do Conselho Nacional de Justiça para este ano, relacionada a esse atendimento, a essa cooperação para atender o jurisdicionado, né? Sim, nós fomos para a Ilha do Marajó
não só com a Previdência Social, mas também com os juízes estaduais, juízes do trabalho e membros do Ministério Público. Ou seja, toda a justiça estava reunida nessa cooperação. Por isso o nome Itinerância Fluvial Cooperativa. Sim, sim, sim. E vocês devem ter observado de perto muitas situações peculiares, né? Alguns atendimentos, inclusive, devem ter chamado a atenção, doutora Gilda. Ah, sim. Por exemplo, falando da necessidade dessa cooperação de esforços, né? Uma mãe que precisava do seu salário maternidade, ela ingressou com a ação, mas precisava da certidão. Ora, ela pôde ir ali, com a presença da Justiça Estadual, retirar sua certidão de nascimento da criança, né? Esclarecer até também algumas questões e pleitear junto à Previdência Social o salário maternidade. Ali mesmo resolveu tudo. E ali mesmo ela resolveu tudo. Graças à presença de todas as justiças, né? Sim, sim. Então eu acho que é fundamental. Temos agora já realizando um novo itinerante em Euclides da Cunha, que foi feita essa semana, e será feita, as audiências serão feitas no final de agosto, também já nesse formato de justiça cooperativa, em que a participação da justiça, não só da Justiça Federal, como da Justiça Estadual e a Justiça do Trabalho. Muito interessante, muito produtivo. Acho que há uma otimização de esforços e, finalmente, uma economia de tempo, né? Tanto para nós quanto para o jurisdicionado, principalmente. A coordenação do juizado, então, já programa outras ações nesse sentido? Ah, sim, sim. Nós estamos, como eu te falei, nós temos programado já essa itinerância no interior da Bahia, né? Lá no Vale do Jequitinhonha. Que é uma outra região também. Muito carente. Nós iremos realizar no final de agosto. Inclusive, o nosso presidente está muito animado, acho que ele irá participar também da abertura dos trabalhos. Cerca de 550 audiências iremos realizar no final de agosto. Havia lá também uma demanda reprimida muito grande. Não tanto quanto a da Ilha de Marajó, né? Para mim, conforme vocês podem ver pelas fotos, né? O juizado itinerante da Ilha de Marajó foi fundamental. Nós pudemos demonstrar o quanto é importante a presença do Estado, né? A efetividade, a democratização do Poder Judiciário. Principalmente porque são locais onde o Estado não se faz representado, né? Como a senhora disse, nem a própria agência do INSS. Né? Não tinha agência do INSS. E também a presença do Ministério Público foi muito importante na medida em que ele via as necessidades, pôde fazer um relatório esse que vai ser apresentado, e também não poderia deixar de mencionar a colaboração não só da Marinha, como também do Ministério da Justiça, através da Secretaria de Justiça e Cidadania, que colaborou financeiramente para que a gente pudesse desempenhar tão importante papel. Doutora Gilda, nós agradecemos a participação da senhora aqui no programa Inteiro Teor, desejamos sucesso nas próximas ações da coordenação dos juizados e deixamos espaço para as considerações finais ao nosso telespectador. Eu gostaria de dizer que, para mim, foi muito gratificante realizar esse trabalho, de poder levar direitos e garantias fundamentais àquelas pessoas que moram tão longe, né? E concretizar direitos fundamentais na medida em que pudermos diminuir um pouco as desigualdades sociais. Essa, para mim, é a maior função do Poder Judiciário, que é realizar a justiça. Mais uma vez, os nossos agradecimentos. Voltamos com você, Carlos Rodrigues. Esse foi o Inteiro Teor, um programa do TRF da Primeira Região. Continue com a gente no nosso canal no YouTube, no Facebook do TRF1 e no nosso Flickr. Obrigado pela companhia. Tchau.